Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula, a hora que você estiver assistindo. Meu nome é Jefferson, eu sou professor de História, estamos juntos aí na História do Brasil. Gente, tive um pequeno problema no meu gravador da tela, mas vai dar tudo certo, tá ok? Você percebeu aí que não saiu o som logo no início, porque eu estou fazendo no Meet, mas tranquilo, vai dar certo, vamos ver o conteúdo e vamos aprender um pouco mais sobre a história do Brasil. A aula de hoje é uma continuação do tema da aula da semana passada, a República Oligárquica. Hoje nós vamos focar em alguns aspectos econômicos, dando continuidade, e aspectos sociais. Obviamente que teremos política aí no meio, porque tudo é política, mas vamos focar mais nesses dois aspectos, ok? Na aula passada, nós vimos muito a questão do café, como o café, desde o segundo reinado, ele tem uma importância muito grande na política, na economia, molda as relações sociais, alterou, inclusive, aspectos da cultura, favorecendo o aumento da população urbana, entre outros aspectos. Vimos também em aulas passadas a questão da borracha. A borracha ela vai ter vários ciclos, né? Um vai durante o segundo reinado e a gente vai ter também um ciclo da borracha que vai entrar aí no início do século XX, nesse período da República Velha, e também vai alterar relações políticas naquela região, inclusive da política externa, tá? E vai se tornar um elemento importantíssimo na nossa economia naquele momento, porque chega a representar 25% das nossas exportações, perdendo apenas para o café. Tá? Então, para iniciar, o Percival Farquhar, um empresário americano, ele disse sobre a ferrovia Madeira-Mamoré: vai ser o meu cartão de visitas, a gente vai entender por que ele falou isso. Então, essa corrida pela borracha, ela vai começar, como eu falei para vocês, né, ainda no finzinho do século XIX e agora no início do século XX, em grande parte por causa de demandas das indústrias automobilísticas, tanto dos Estados Unidos quanto europeias. E outro elemento que vai aumentar muito a demanda por borracha é a Primeira Guerra Mundial, que vai se iniciar em 1914, mas que a paz armada e a corrida armamentística vai se dar nos anos anteriores, e vai aumentar muito a demanda por borracha, principalmente para atender os veículos e outros instrumentos que porventura utilizassem borracha no contexto da guerra, certo? Então essa demanda faz aumentar muito a procura de borracha. Essa borracha inicialmente ela vai ser explorada a partir da seringueira, uma árvore que era muito abundante na região da Amazônia, e principalmente numa região específica que nós iremos ver. E esse trabalho, essa exploração da borracha, ela é muito vantajosa, ela é muito rentável e vai atrair muitos trabalhadores brasileiros, principalmente nordestinos, principalmente cearenses, fugindo da seca, que nós iremos ver mais na frente, o drama da seca no Ceará. Então, esses trabalhadores, eles eram levados, às vezes, em sistema de parceria, parecido com o que fizeram com os imigrantes, né? Então chegavam já endividados, né? Vários contextos dessa migração, fuga, né? Que sai do Nordeste e vai para a região do Norte. E aí esses trabalhadores vão ocupar essa região, e essa ocupação desses trabalhadores brasileiros nessa região, que é uma região de fronteira com a Bolívia, ela vai gerar uma série de conflitos fronteiriços. Nós iremos ver também que, nesse momento, a região de hoje é o Acre, que é onde vai ter uma grande concentração de seringueiros, de seringais, pertencia à Bolívia. E essa região vai ser arrendada a uma empresa estrangeira que tinha capital estadunidense, francês e inglês para a exploração das seringueiras. Mas a presença dos trabalhadores brasileiros vai gerar aí um conflito de interesses que vai beirar um conflito bélico, certo? Por conta desse aspecto do perigo de um conflito bélico, se criou o que se chamou questão do Acre.
essa questão do Acre, como eu já expliquei, era um problema ali político que havia entre Bolívia e Brasil, e teve a intermediação de um diplomata brasileiro chamado Barão do Rio Branco. E esse barão, ele intermediou essa relação de um momento, né, indenizando, fazendo um pagamento de 110 mil libras à empresa do capital externo que estava ali, né, presente na Bolívia, e aí numa aproximação, diminuindo as tensões com essa empresa, mas ao mesmo tempo movendo tropas para aquela região, intimidando os poceiros daquela região, as pessoas ligadas mais ao governo da Bolívia. Então era uma política diplomática, uma diplomacia que tentava atenuar as tensões de um lado, mas também intimidar do outro. Findou que essa questão do Acre foi resolvida através do Tratado de Petrópolis, em 1903. Esse tratado ele foi a última mudança territorial, a última anexação de território ao território brasileiro e formou definitivamente as nossas fronteiras que nós conhecemos atualmente. Então, o Acre ele foi anexado ao Brasil por um valor de 2 milhões de libras esterlinas. Esse Tratado de Petrópolis, uma das cláusulas dele era o comprometimento do governo brasileiro na construção de uma estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ligasse a cidade de Porto Velho, em Rondônia, até o Oceano Atlântico, porque era uma das exigências da Bolívia escoar a sua produção para o Oceano Atlântico. E aí o porto, né, a região, ligaria principalmente a região do Porto de Belém, né, e aí teria acesso ao Atlântico. Essa ferrovia, ela vai ser uma estrada de ferro que ficou conhecida como Estrada da Morte, porque ela cortou a Amazônia e aquela região, ela tinha, né, uma série enfim, de animais peçonhentos, de mosquitos, transmissores de doenças, e aí principalmente a malária, a febre amarela, essas doenças ditas tropicais, elas vão ser responsáveis pela mortalidade enorme dos trabalhadores que vão para a construção dessa ferrovia. Essa ferrovia, ela tinha uma extensão de 336 quilômetros, imensa, e ela foi construída a partir do capital externo, o Percival Farquhar, e imensa, imensa, né? A construção dessa ferrovia, inclusive, virou minissérie, né? E ela está associada à questão da colonização da região amazônica. Não se fala muito, mas essa ferrovia ela é mais um episódio da questão vinculada à desapropriação das terras dos povos indígenas. Essa região ainda não tinha reserva indígena e tudo. Então, tanto a desapropriação como parte desse processo longo do genocídio indígena, a partir do contato de doenças que eles não tinham conhecimento ou proteção natural, os anticorpos, né? Como também o conflito bélico, né? Então, a empresa para construir essa estrada, ela vai passar por dentro de territórios ocupados por indígenas e vai gerar esse conflito entre o capital e os povos indígenas, né? Então, essa ferrovia, ela representa a modernização, ela representa o avanço econômico, ela representa a colonização, e gera também o impacto, né, dessas doenças. Essas doenças elas vão ser tão fortes que o Percival Farquhar ele vai chamar o Oswaldo Cruz, que nós iremos estudar um pouquinho mais lá na frente, que ele vai se tornar uma espécie de ministro da saúde do Brasil, né, na época da revolta da vacina, e vai ser o Oswaldo Cruz que vai propor algumas iniciativas para minimizar os efeitos da febre amarela, os efeitos da malária naquela região. Estima-se uma mortalidade enorme de pessoas, em torno de 10 mil, se eu não me engano, de pessoas na construção dessa ferrovia, principalmente relacionada a essas doenças. A borracha, pessoal, ela vai gerar um capital enorme
esse capital vai ser investido na modernização de cidades como Manaus e Belém, mas ela vai entrar num declínio, principalmente quando a Inglaterra ela vai pegar sementes tiradas muitas vezes até da região amazônica e vai plantar no Sudeste Asiático, no Ceilão, e vai começar a produzir é, a seringueira, né, e a extração do látex da seringueira nessas regiões, fazendo concorrência com a borracha brasileira, fazendo seu preço cair e seu valor comercial, né, perder muito valor comercial e entrar num declínio. Vai haver outro ciclo da borracha mais à frente, no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas vão ser ciclos efêmeros, né? E que gera uma crise social e política até hoje. Vamos lembrar de Chico Mendes, né? Chico Mendes era um seringueiro, que era um líder de uma comunidade de seringueiros que foi assassinado por amando, né, de donos de terra, porque ele estava aí numa questão de preservação da natureza, garantia dos direitos dos extratores do látex das seringueiras, e aí foi assassinado. Algo que é uma permanência dessa luta de interesses entre os donos das terras, os trabalhadores, né, os seus direitos e a preservação da natureza, que vai envolver esse contexto da exploração da borracha. Aqui do lado nós temos, né, uma imagem desse processo de defumação do látex, uma criança, né, trabalhando. Era um processo bastante artesanal, né, bastante manual mesmo, e a gente vê as condições, né, desse trabalhador extremamente insalubres, né. Seguindo, gente, vamos entrar numa questão que também já falamos em outra aula, mas trazer para o contexto agora da República o lugar do preto na República, né? E aí eu coloco preto porque é o termo que o IBGE traz, né? Não é negro, é preto. Nós sabemos a origem etimológica do termo negro. Então, pessoalmente, eu não sou preto, né? Talvez uma pessoa que se identifique dessa forma possa, né, explicar melhor, mas eu prefiro, levando em conta, né, a etimologia do termo negro e o que o IBGE traz como orientação da etnia preto, né, porque preto que é cor, assim como branco, né, tratar dessa forma. Vamos falar do papel essas pessoas vão ter na sociedade brasileira republicana e fim do século XIX, início do século XX. Nós vimos que o processo de abolição da escravidão ele foi um processo não inclusivo. Foi um processo gradual, onde o abolicionismo ele se associava algumas vezes ao monarquismo, ao republicanismo. Tínhamos figuras proeminentes, pretas, né, dentro do movimento abolicionista. Tínhamos o papel de uma imprensa preta, né, feita por essas pessoas, para essas pessoas, né, mas é um processo complexo, né, inclusive porque muitos dos abolicionistas, eles vão ter uma ideia de nação que exclui esse preto, né. Então, eu trago para vocês logo no início, né, duas citações bem interessantes. Uma, num prefácio de Gilberto Freire, numa obra de René Ribeiro, chamada Religião e Relações Sociais. Gilberto Freire, ele é um escritor, o escritor de Casa Grande Senzala, né, Sobrados e Mucambos, que ele meio que abranda a escravidão. Ele escreve Casa Grande Senzala ali na década de 1930, e ele propõe a questão da democracia racial. E ele diz que no Brasil houve uma relação de escravidão onde o senhor ele era até mesmo bondoso, até mesmo permissivo, e o escravo era submisso. E houve essa miscigenação, e essa miscigenação ela foi algo positivo. E aí Gilberto Freire diz nesse prefácio, né? Um espírito de fraternidade humana é mais forte entre os brasileiros que o preconceito de raça, cor, classe ou religião. Veja só, o espírito de fraternidade humana é mais forte entre os brasileiros
que o preconceito de raça, cor, classe ou religião. É uma visão romantizada, é uma visão que propõe uma relação étnica no Brasil de comunhão, de fraternidade, né, de tranquilidade, e nós vemos até hoje, gente, nós vemos nos jornais que essas relações elas não são pacíficas, elas não são de comunhão, não são de fraternidade. É, é interessante analisar o aspecto historiográfico desse contexto, porque Gilberto Freire vai trazer essa perspectiva em um grande crítico dessa proposta de democracia racial, vai ser um sociólogo chamado Florestan Fernandes. Ele vai jogar luzes sobre todos os abusos que aconteciam nessas relações escravocratas, que eu acho que não preciso ficar citando, né, porque eu acredito que todos nós já conhecemos. Mas interessante o segundo trecho que eu trago de Lima Barreto, que ele diz: nunca houve anos no Brasil em que pretos fossem mais postos à margem. Ele se refere ao início do século XX. Então, nós temos um contexto de um grande contingente populacional que é liberto, mas não é inserido na sociedade. Então, o que acontece com eles? Marginalização. Então, essa democracia racial proposta por Freire, ele vai se contradizer a outro conceito que é o racismo estrutural. Na ideia da democracia racial, os grupos étnicos eles conviveriam de uma maneira harmoniosa. No conceito do racismo estrutural, se quer dizer que o racismo brasileiro ele é sutil, ele é mais brando, não no sentido de ser pouco agressivo, mas no sentido de não ser tão direto, não ser tão evidente em discursos como, por exemplo, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, mas permear mentalidades, permear estruturas políticas e sociais. Se nós formos falar de aspectos desse na atualidade, né, quantos parlamentares são pretos? Se nós analisarmos acesso à educação, a saneamento básico, vamos ver que a população preta ela tem menos acesso. Se formos analisar a população carcerária, nós vemos que a população preta é muito mais presente. Se nós vemos acesso ao ensino superior, a determinadas profissões, vamos ver que a população preta tem menos. E hoje, segundo dados do IBGE, 56% da nossa população se declara preta ou parda. Então, existe uma questão da desigualdade étnica social. A pobreza em alguns lugares do Brasil tem cor, né? E as estruturas que mantêm essa diferença étnica social, elas se alimentam do racismo estrutural, certo? Então, essa população que é liberta, ela vai ser marginalizada. Marginalizada e feita e exposta a uma tentativa de branqueamento, que nós iremos ver nessa imagem da redenção de Cana, que a gente vai analisar já já. Essa marginalização, ela vai ser uma marginalização étnica, é uma população preta que vai ser marginalizada, mas é uma marginalização geográfica. Eles vão para as periferias, para as margens das cidades. E aí entra a questão do Morro de Santo Antônio. O Morro de Santo Antônio, recentemente, alguns historiadores estão se debruçando mais sobre a documentação, e hoje, alguns historiadores defendem que esse foi a primeira favela do Brasil. Alguns falam do Morro da Providência, que teria sido o morro onde os ex-combatentes da Guerra de Canudos teriam ido, e aí surge o termo favela, que aí você já deve conhecer essa história, mas há registros de um morro, o Morro de Santo Antônio, que foi derrubado e aplanado, e hoje é onde fica o aterro do Flamengo, né? Mas nesse lugar haveriam os primeiros casebres, e quem ocupou esses lugares foram os escravos libertos, que vieram das regiões das fazendas de café e se aglomeraram nas cidades, aumentaram, né, a densidade demográfica das cidades, não tinham casa, não tinham renda, e aí ocuparam regiões de mata, regiões sem propriedade, digamos assim, né, que eram as encostas dos morros, e aí o primeiro morro teria sido esse Morro de Santo Antônio. Existe um historiador chamado Edmundo, de 1915, que ele escreve sobre o Morro de Santo Antônio. Ele diz: por elas vivem mendigos, os autênticos,
quando não se vão instalar pelas hospedarias da Rua da Misericórdia, capoeiras, malandros, vagabundos de toda sorte, mulheres sem arrimo de parentes, velhos que já não podem mais trabalhar, crianças enjeitadas em meio a gente válida. Porém, o que é pior, sem a ajuda de trabalho, verdadeiros desprezados da sorte, esquecidos de Deus. No morro, os sem trabalho surgem a todo canto. Então, nós vemos novamente esse grande contingente de pessoas que são marginalizadas da sociedade, marginalizadas da cidade, e que essa marginalização gera, obviamente, uma questão social, inclusive vinculada à violência, à vulnerabilidade social que nós chamamos. Né? Então, essa população de cor, né, a população preta, ela vai ser exposta a essa vulnerabilidade social desde o início da República, sem garantia nenhuma dos seus direitos. O papel da imprensa de cor, né, a imprensa, como eu já falei, né, como o Homem de Cor, que é o nome de um jornal, a Pátria, o Mulato, né, que vão ser jornais que vão trazer a pauta étnica, né, e que vai ser muito importante para essa população se autoafirmar. Se até hoje existe um problema de autoafirmação dessa população, avalie numa sociedade que acabou de abolir a escravidão e que tem uma série de representações culturais, sociais, que depreciam essa pessoa, né? Essa pessoa que tem uma cor da pele preta, né? Mas que é igual, obviamente, né? A qualquer um. Sabemos também, e aí os processos históricos, eles não são abruptos, né? Existem processos que vão mudando ao pouco. Então, se havia escravidão até 1888, 1889 ainda vão haver relações de trabalho exploratórias. Se até hoje, pessoal, no Brasil, vez ou outra, vez e sempre, se encontram pessoas que viviam submetidas a trabalhos análogos à escravidão, que é o nome bonitinho que se dá hoje, né? Avalie nos anos próximos à abolição da escravidão. Então, muitas pessoas, muitos ex-escravos, eles continuavam se submetendo ao regime de escravidão com a necessidade de se alimentar, né? De ter alimento, de ter um teto. Então, é melhor eu ser escravo do que morrer de fome, né? Então, essas relações exploratórias de trabalho, elas vão permanecer durante muito tempo. Se existem até hoje e, infelizmente, ainda tem cor, né? Esses trabalhadores, eles são identificados ainda, né, por uma cor da pele, ou estrangeiros, como em fábricas de São Paulo, bolivianos, né, que são encontrados em regime análogo à escravidão. E um dado interessante, gente, é que a lei, ela aboliu a escravidão, mas foram criadas outras leis em que o preto, ele também, ele era criminalizado, né? Então, por exemplo, a capoeira, ela era crime. Você jogar capoeira era crime. O culto da Umbanda público era crime. Nós estamos já no estado laico, certo? No estado laico. Mas a Umbanda, ela não entra dentro do escopo das religiões que podem se manifestar, porque porque talvez, né, talvez não, com certeza, se atribui a um bandismo ainda hoje, por muitas pessoas, uma relação diabólica, né? Então, a Umbanda é uma religião do demônio, é muito presente ainda hoje, né? E as comidas típicas de origem africana não eram bem vistas pelos médicos da época, então eram evitadas. Então, um médico dizia: ó, não coma, faz mal, né? E aí o aspecto científico da medicina, né? Nós falamos do higienismo, né? Em outras aulas, a medicina como essa verdade, como esse status, né? Mas percebam como essa ciência médica, ela também é permeada por valores sociais, ela também é permeada por visões, por preconceitos, né? Outro dado interessante, o futebol, né, que chega no Brasil, lá com aquele inglês, e
e vai sendo praticado. No início ele era visto como um jogo das elites, um jogo prazeroso, né? Então era bem amador e muitas dessas elites elas defendiam o fato do futebol manter-se amador para preservar esse jogo pelo prazer, né? Era um jogo para as elites. E alguns clubes vão pegar pessoas que sabiam jogar bem, né, e começar a custeá-los, e aí alguns deles se fizeram pretos e jogavam muito bem. Então havia meio que uma proibição dos pretos jogarem, né? Então o Vasco vai surgir aí como um dos primeiros clubes, né, a adotarem pretos nos seus jogos. Aí tinha uns que botavam uma espécie de talco, né, para ficar mais branco. Enfim, existem várias histórias para isso. Mas como os pretos eles tinham a liberdade garantida pela lei, entretanto, outras leis cerceavam a sua liberdade de expressão, de culto, de reunião, como da capoeira, né? Então, seus direitos civis eram violados, certo? No caso da capoeira, por exemplo, eu cito, né, o caso do Prata Preta, que vai ser um capoeira que vai na região ali periférica do Rio de Janeiro, no contexto da revolta da vacina, vai liderar uma resistência à polícia, vai matar um soldado, vai ser preso e vai ser enviado em exílio para o Acre, né? É aqui uma caricatura dele. E aí representa um pouco desse medo que se tinha dos capoeiras, né? Que eram marginais, perigosos, né? Para a gente finalizar essa discussão, essa imagem, gente, muito interessante, é a Redenção de Cã. É um quadro do Modesto Brocos, de 1895, e ele reflete um pouco essa ideia do processo de branqueamento, da miscigenação da população brasileira. É, a redenção de Cã, o termo Cã, né, é o filho de Noé, que viu seu pai nu e que foi punido, e que, segundo uma justificativa que deram para a escravidão bíblica, o filho de Cã ele teria nascido com um sinal e seria submisso a todos os outros filhos, né? Ele seria condenado por Deus a ser submisso e teria uma marca na sua pele. E algumas pessoas disseram que essa marca na pele era a pele preta e que ele seria submisso aos outros, ou seja, era uma justificativa bíblica para a escravidão. E aí essa redenção é justamente essa saída da escravidão. E o que a gente vê aqui é uma pessoa preta, né, aqui, a avó, olhando para o céu, né, como que agradecendo. Nós temos a filha, né, provavelmente dessa mulher parda, digamos assim, né, mas também afrodescendente, com o filho já mais branquinho, né, e aqui esse homem branco, provavelmente o marido dessa mulher, olhando de maneira satisfeita. Então, representa esse processo de miscigenação e branqueamento. Então, as gerações, vejam só, essa mulher é preta, essa aqui é parda e o seu filho é branco. Então, a avó é preto, o filho é pardo, o neto é branco. É o sonho de branqueamento brasileiro, né? Além disso, percebam que a avó está sob um chão de terra batida, a mãe está entre o chão de terra batida e o ladrilho, né? Enquanto esse homem branco está sobre o ladrilho, né? As pedras, com os pés apontando para fora do quadro. Então, também é uma ideia relacionada à ideia de progresso, né? A saída do campo para a cidade, a modernização, o desenvolvimento, vamos lembrar, positivismo, né? O desenvolvimento, a ciência, né? O processo de modernização. Então, esse quadro da redenção de Cã, ele mostra esse projeto de branqueamento que havia. O preto, ele é aceito na sociedade, nos discursos, mas ele precisa ser branqueado, né? Então, a gente vê como é sutil, né, as nossas relações, de racismo, né? Nossa, por que você não alisa seu cabelo, né? Nossa, você é preto de alma branca, você está na minha lista negra.
entre outras coisas todas, né? Aqui uma imagem do Morro de Santo Antônio, antes de ser derrubado e aplainado, e aí entra um outro contexto, né, que vamos conhecer na próxima aula, que é o contexto da Belle Époque, é o contexto que esse morro ele foi destruído na década de 50, né, bem depois da Belle Époque do Pereira Passos na revolta da vacina, né? Mas está dentro desse contexto de mudança geográfica, espacial, que atende a uma demanda de grupos sociais em detrimento dos outros. Essas pessoas vão ser expulsas daí, vão ser desabrigadas, desalojadas, desapropriadas, né? E jogadas à sorte novamente. Então, é uma contínua história brasileira de disputa pelos espaços, né, e abandono do Estado, da maioria, de um grupo social, que é a maioria, em detrimento de interesses de uma elite. Né? Vamos lá, então, para as revoltas sociais da República Velha, gente. Muito interessante, nós iremos ver na aula de hoje Canudos, Contestado, a assediação do Juazeiro e o Cangaço, certo? Esses movimentos, vamos ver primeiro os movimentos messiânicos, eles estão todos inseridos num contexto. Qual é o contexto? O coronelismo, que nós vimos na aula passada, o latifúndio, aquelas grandes extensões de terra, a seca, vão acontecer muitas secas fortes, poderosas, que vão ter um grande impacto social e também vão ser muito veiculadas pela mídia. Existe um livro chamado A Invenção do Nordeste, de um historiador chamado Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que ele fala justamente que essas secas do final do século XIX, início do século XX, eles vão construir a ideia de Nordeste. Antes, e até a década de 1930, tudo que era para cima ali de São Paulo era norte. Então, região da Amazônia até o litoral do, né, Pernambuco ali era tudo norte. Com essas secas, vai começar a se vincular a mídia, né, a falar dos retirantes, a falar do flagelo da seca. Nós vamos ver livros como o de Graciliano Ramos, né, Vidas Secas, como os Sertões de Euclides da Cunha. Então, as pessoas das capitais, mais ao sudeste e sul, vão começar a conhecer o flagelo da seca, que não surgiu nessa época, houveram outras antes, mas começam a ser popularizadas nesse momento. Então, essa região da seca era o Nordeste. É tanto que ainda existe uma associação preconceituosa, estereotipada, do Nordeste como uma região seca, do nordestino como o vaqueiro, como o cangaceiro, como o faminto, né? Aquela pessoa que vive no campo com chapéu de couro, montado no jumento, criando galinha, né? Mas essa ideia, essa imagem do Nordeste, ela é criada no finzinho do século XIX, início do século XX, consolidada na década de 30, atrelada à seca, certo? Essa seca gera um êxodo muito grande, pessoas que saem das suas terras, começam a vagar, e a gente vai ver vários destinos, alguns vão para o norte trabalhar nos seringais, outros vão para as capitais dos seus estados, né? Vão vagando, vagando, e essas pessoas desesperadas, com fome, exploradas, elas vão ser alvo fácil para líderes carismáticos com pregações religiosas atraentes, e aí vai surgir o fanatismo religioso. Esse é o contexto desses movimentos messiânicos. E aí o primeiro deles que nós iremos conhecer um pouco é a Guerra de Canudos, 1896 a 97. Antônio Vicente Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, ele era um funcionário público e conta-se que ele levou um chifre e saiu por aí, né, como um eremita, fazendo pregações religiosas, falando do amor de Deus, e começou a regimentar muitas pessoas dentro desses retirantes, dentro desses pequenos proprietários explorados pelos coronéis, que eram muitas vezes expropriados de suas terras e começavam a vagar ali por ali. Então, Antônio Conselheiro começa a regimentar essas pessoas e ele funda uma comunidade no Arraial do Belo Monte, na região de Canudos, no interior da Bahia, que no auge vai chegar a juntar 25 mil pessoas. Canudos, gente,
é uma experiência social, né, que alguns vão dizer que é muito interessante. Eles criaram uma moeda própria, eles tinham relações comerciais com cidades próximas. Alguns historiadores chegam a dizer que se fosse uma cidade, seria a terceira maior cidade da Bahia na época, perdendo apenas para Salvador e Feira de Santana, né? Mas essa população, ela começa a incomodar, porque esses trabalhadores vão para Canudos, vários, né, desses trabalhadores, desses pequenos produtores, desses agricultores, desses sertanejos, né, vão para Canudos e aí começa a faltar mão de obra para os coronéis. Os coronéis começam a ver o seu poder ameaçado. Vamos lembrar que os coronéis da Bahia são um dos mais poderosos do Brasil, né? Começam a ver o seu poder ameaçado, começam a ver a sua mão de obra escassa. Outro elemento que vai aparecer é a igreja, porque Antônio Conselheiro ele tinha uma pregação religiosa, mas ele não era padre. Então, existe aí uma questão da hierarquia eclesial, do discurso oficial da igreja, que vai reprovar essas pregações do Antônio Conselheiro. Então, e junto a essa desse desagrado dos coronéis e da igreja, vai haver o fato de o discurso de Antônio Conselheiro ele ser antirrepublicano. Ele vai dizer que a república era a besta. E aí essa charge que nós temos aqui, né, seria Antônio Conselheiro dizendo: alto lá, daqui não passarás para a república. Então ele tinha uma séria crítica à república, principalmente a questão do casamento civil. Ele dizia que era besta, que era coisa do demônio, né? E tinha a questão do sebastianismo, em que o rei Sebastião voltaria para instaurar, né, uma monarquia gloriosa, né, uma monarquia da vontade de Deus e tudo. E isso foi identificado tanto pela mídia como pelo governo baiano e posteriormente pelo governo federal como um perigo monarquista. E aí vai desencadear uma série de campanhas militares para reprimir o Arraial do Belo Monte. Vão ser ao todo 4 campanhas militares. A história dessa repressão ela é muito interessante, gente. Inicialmente vão ser tropas estaduais que vão para lá tentar debelar aquela região, mas vão ser expulsas, né? E é muito interessante porque os jagunços do Antônio Conselheiro, eles conhecem muito bem aquele território, eles debelam as repressões, pegam as armas dessas primeiras campanhas para se defender ainda mais. No fim, a última repressão, né, foi uma repressão do Exército Brasileiro, com 12 mil homens, com canhão, né, com um arsenal de guerra mesmo, para destruir o Arraial do Belo Monte. E vai ser uma chacina, né, uma total destruição, e que vai ser representada em um livro do Euclides da Cunha, que era membro, era oficial do Exército Brasileiro, e foi para lá justamente enviado por um jornal para registrar o que era Canudos, né, como estava acontecendo lá Canudos, e a fala de Euclides da Cunha, a gente vai ver que muitas vezes ela é bem heroicizada, né, existe um momento em que retratam as pessoas de Canudos, né, meio como bichos, né, e aí ele vai mudando um pouco a sua leitura sobre Canudos, e a gente vê que o final de Canudos ele é bem, né, heroicizado, bem, um negócio bem poético, né. Vamos para outro movimento messiânico que foi conhecido como a Guerra do Contestado. É uma região que fica ali entre Paraná e Santa Catarina, que era contestada por esses dois territórios, e está dentro da, da, do contexto da desapropriação de terras para a construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Novamente, Percival Farquhar está dentro desse contexto da construção dessa linha férrea. É interessante porque essas terras elas já eram ocupadas, já haviam poceiros, pequenos proprietários e tudo, mas o Estado brasileiro, o governo federal, vai reconhecer essas terras como terras devolutas, ou seja, sem uso. E aí lembra lá da Lei de Terras de 1850, vai ser deixada de lado. E a linha férrea, tanto onde ela passava, como 30 quilômetros à esquerda e 30 quilômetros à direita,
vão ser todas 30 quilômetros à esquerda e à direita, né? Vão ser desapropriadas para a construção dessa linha férrea. Obviamente, gente, não eram terras devolutas. Haviam pessoas ali. Mas o governo não está nem aí. O que eles querem é lucro, certo? Geração de emprego e lucro. É isso que o governo se preocupa. Só que existem pessoas no meio onde essa locomotiva do lucro vai passar, né? Mas as pessoas precisam se retirar. E aí é tão interessante, gente, que essa desapropriação, esse contexto dessa linha férrea, ela vai desapropriar as pessoas que estão ali, né, estão os pequenos produtores, e esses pequenos produtores vão começar a questionar, se revoltar, a se agrupar, como também os trabalhadores na construção dessa linha férrea que vão ficar desempregados e vão ficar por ali, vão ser abandonados naquela região e também vão se somar aos antigos poceiros, às pessoas que estão descontentes com esse contexto, e vão formar ali o grupo que vai lutar, né, pelo domínio daquela região. É muito interessante porque a linha férrea tinha o discurso do desenvolvimento, da geração de emprego, mas as pessoas foram demitidas. E essas pessoas se tornaram membros de um grupo, no mesmo grupo, grupos semelhantes, aos quais elas, no seu trabalho, né, não é culpa delas, mas que o seu trabalho desapropriou. Nesse contexto, vamos ver surgir, né, o monge João Maria, e eu coloco aqui os monges João Maria, porque depois do assassinato do primeiro monge João Maria, vai vir outro que vai tomar o mesmo nome. Então, esse João Maria, ele é envolto numa mística, né, e quando ele morre, os seus seguidores eles enterram ele com tábuas porque para facilitar a sua ressurreição, né? Então havia umas crenças bem fortes, né, no caráter messiânico desse homem. Depois da sua morte, né, vão surgir algumas mulheres que se diziam virgens, né, e que tinham visões. Então era um movimento envolto no misticismo muito grande. Esse misticismo, né, dizia que era João Maria, depois da sua ressurreição, né, instauraria uma, não, na verdade, que essas cidades, né, do contestado seriam cada uma monarquia celeste e que quando o João Maria voltasse, ele voltaria com o exército de Sebastião, um exército encantado, para derrotar as forças inimigas. Então existe muito, né, esse misticismo. E não é de ontem, gente. Hoje ainda tem muita gente acreditando que tem gente aí que é escolhido por Deus, acredita em remédio aí, enfim, né? Esse misticismo ele ainda é muito presente na nossa história, né? E a repressão, né? As forças militares vão ser enviadas para lá dentro do contexto da política das salvações, gente, que vai ser uma política implantada pelo presidente Hermes da Fonseca, que basicamente ele vai derrubar as oligarquias regionais que não apoiam o governo federal numa justificativa de moralizar a política e basicamente ele vai nomear militares da sua confiança. Olha aí, gente, que interessante. Os governadores, segundo o presidente, eram corruptos, precisavam ser retirados para um movimento de moralização da política e a nomeação de pessoas da sua confiança, principalmente militares. Caramba, que novidade! A gente vive num Brasil totalmente diferente, né, do passado, realmente totalmente diferente. Outro movimento social, também chamado messiânico, mas num contexto diferente, é a sedição do Juazeiro. Contexto diferente por quê? Porque nós vimos que esses movimentos messiânicos se dão a partir da miséria e atraídos por líderes messiânicos que muitas vezes têm a mesma origem, a origem semelhante ao dos seus liderados. Nesse caso aqui, a gente vai ver que o líder desse movimento vai ser uma pessoa proeminente socialmente, politicamente daquela região, que vai ser o padre Cícero, que é conhecido como Coronel de Batina. Gente, se alguém aqui que está assistindo minha aula é devoto de Padre Cícero, peço perdão, certo? Mas eu vou tratar apenas do que os historiadores trazem, não vou trabalhar Padre Cícero como um santo, tá? Então, apenas os registros. Padre Cícero,
ele tinha uma influência muito grande ali naquela região do Juazeiro, que era conhecida como Nova Jerusalém, né? E ele queria maior autonomia daquela região. Aquela região era ligada ao município do Crato, no interior do Ceará, e ele faz um acordo com outros coronéis daquela região, chamado Vale do Cariri, e eles firmam um pacto dos coronéis daquela região, Padre Cícero no meio, com um governador do estado do Ceará na época, que era da família dos Ascioli, e esse governador ele reconhece a autonomia da região do Juazeiro, elevando de vila para cidade o status daquela região. Então, Padre Cícero, a partir do apoio do governador do estado, do Ascioli, ele consegue ascender a Juazeiro ao título de cidade e aumentar ainda mais a sua influência política. O que vai acontecer? Vai haver uma oposição aos Ascioli, esses Ascioli vão usar uma repressão, utilizando inclusive jagunços, para reprimir o povo. Com isso, a oposição cresce. Os Ascioli ele, renuncia e foge para o Rio de Janeiro. Com isso, existe a ascensão ao poder de um coronel chamado Franco Rabelo, que seria mais ligado à política das salvações do presidente Hermes da Fonseca. Franco Rabelo ele vai começar uma campanha de combate ao banditismo social e ele acusa o padre Cícero de proteger e financiar esses bandidos, que são os cangaceiros, né? Padre Cícero, obviamente, não se agrada disso, né? Nomeiam aqueles coronéis lá do Pacto dos Coronéis, eles apoiados por uma série de deputados, né? Aí lembrando lá do coronelismo, né? Os deputados, o governador, os coronéis. Então, esses deputados eles não reconhecem Franco Rabelo e nomeiam um governo provisório de Floro Bartolomeu. Franco Rabelo ele não aceita e vai fazer um cerco ao Juazeiro. Ele cerca o Juazeiro, impede a chegada de alimentos. E o Juazeiro ele vai ser uma região, né, de muitos fiéis, desde o século XIX, né, iam para aquela região e tinham, né, com em Padre Cícero, um líder religioso, né, um santo vivo, né, tanto que lá existe uma imagem do Padre Cícero enorme. Existem várias pessoas que dizem que alcançaram milagres, né, por causa do Padre Cícero. Existia vários mitos de que o Padre Cícero ele profetizava a chuva, entre outras várias histórias, né? Mas essas pessoas elas estão no Juazeiro, estão ali ligadas ao Padre Cícero, entoam músicas de louvor, né, ao Padre Cícero e tudo. E essa efervescência religiosa, essa dedicação religiosa, né, dos combatentes, né, dos que seriam os jagunços do Padre Cícero, fazem com que as tropas do Padre Cícero consigam, né, vencer e comecem a empurrar as tropas do Franco Rabelo até Fortaleza, chegam em Fortaleza, derrubam o Franco Rabelo, e aí colocado um governo provisório, se convocam novas eleições, e nessas novas eleições o Padre Cícero ele se torna vice-governador do Ceará. Vai entrar um militar também como governador do Ceará, mas também associado lá à política das salvações do presidente Hermes da Fonseca, e o Padre Cícero se torna vice-governador do Ceará, certo? Nós iremos falar de novo do Padre Cícero no contexto do banditismo social. Quando a gente fala de banditismo social, a gente lembra logo do cangaço. Quando a gente lembra de cangaço, a gente pensa logo nele, né? O Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Contudo, esse fenômeno de banditismo social, esse personagem histórico, né, o jagunço, ele já existe no Brasil desde o século XVIII, certo? No século XIX ele vai aumentar ainda mais, né, a questão da Guarda Nacional, o armamento, né, dos proprietários de terra, dos seus capangas, né, dos seus jagunços. Então, essas milícias particulares, financiadas por esses coronéis, eles são uma realidade do contexto, principalmente do Nordeste brasileiro,
desde muito tempo. E eles vão estar presentes em vários conflitos entre coronéis. Então havia um grupo de coronel fulano contra coronel ciclano, e havia esse combate, aí havia uma vingança de um contra o outro, vinganças às vezes pífias, né? Mas que esses jagunços participavam no assassinato de um filho do outro, e aí ele respondia, e assim por diante, né? É, junto a isso, existe outro elemento que, como eu falei no contexto, que são as grandes secas. Três grandes secas vão se destacar, né? A de 1877, 1915 e 1932. Novamente, os jagunços eles se atrelavam aos coronéis, mas dentro do contexto da Grande Seca vão surgir grupos independentes, não ligados aos coronéis, que vão começar a saquear as fazendas para é, para se apropriar dos bens, né? Tanto da comida, quanto do gado, quanto de joias, dos seus capitais, né? Do dinheiro que vai acontecer. E aí vai surgir esse fenômeno do banditismo social. Virgulino Ferreira da Silva, né? O Lampião, ele desponta como esse personagem histórico mais famoso, né? Do cangaço. Ele não é o primeiro cangaceiro, né? Ele vai entrar num bando. Conta-se a história tradicional que o seu pai teria sido assassinado pela polícia e ele entrou para se vingar, né? E aí isso entra na estética do cangaço, né? Mas uma antropóloga, que agora não me lembro o nome, ela contesta essa história dizendo que Lampião teria entrado no cangaço antes do assassinato do pai, teria desobedecido o pai. E usou o assassinato do pai para justificar muitos dos seus atos, principalmente de violência a famílias de policiais, né, os chamados volantes da época. O que acontece é que Lampião ele estava ali naquela região do sertão, né, do Brasil, e ele vai para a região do Juazeiro, onde vai se encontrar com o Padre Cícero, e conta-se a história que o Padre Cícero deu um sermão nele, e nesse sermão pediu que Lampião se juntasse a uma campanha nobre, que seria a luta contra a Coluna Prestes. Coluna Prestes, um movimento que acontece ali no interior do Brasil também, que nós iremos aprender em outra aula, mas a promessa do Padre Cícero seria a anistia, armamento moderno e a patente de capitão do Exército. O Padre Cícero já dá as armas e manda o Virgulino para Pernambuco. Quando ele chega lá, ele tentam pegar ele, né? Então ele vê que essa anistia ela não é ampla, ela não pode ser garantida, e aí ele pega todo esse armamento que ele recebeu, começa a se chamar de Capitão Lampião e aumenta ainda mais o seu trabalho, né, digamos assim, a sua ação no interior do Nordeste. E existem muitas histórias, gente. Inclusive, a minha família tem muitas histórias com Lampião, né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a história de Mossoró, que é muito conhecida por muitos, né? Que foi uma cidade que foi sediada, né? Sitiada pelo bando do Lampião e resistiu bravamente, né? Existe toda essa glorificação da resistência de Mossoró, que foi bacana, mas que a gente sabe que outras cidades bem menores do que Mossoró na época também resistiram, né, como Serra Talhada, que é a cidade natural lá do Lampião, e depois ele voltou lá e as pessoas daquela cidade resistiram e eram crianças de 15 anos de idade que estavam com as armas e resistiram, né? Um elemento interessante também é a mulher no cangaço, Maria Bonita, não foi a única. Durante muito tempo se evitou mulheres nos bandos, né, dos jagunços, mas ela entra e existe aí um fenômeno, né, também da mulher nesses bandos, né? A criança, viu o problema da criança chorar e revelar sua posição. Então, a Maria Bonita, ela muda um pouco, né, o paradigma desses movimentos. A morte de Lampião, em 1938, uma arapuca, né, que faz, como dizem, e ele marca um pouco o fim do cangaço. E é interessante que ele é morto
sua cabeça de Maria Bonita e de vários dos seus homens é decapitada e é colocada num museu, exposta. Só em 1965, gente, essas cabeças são sepultadas, certo? Então, o combate a esses bandos era tão ferrenho que ficou lá como museu, como, né, espólio de guerra, como troféu até 1965, gente, né? E outra coisa interessante é a estética do cangaceiro. Então, o discurso, o cangaço, o virgulino, ele é um herói ou um bandido? Para vocês terem uma ideia, o Jararaca, né, que foi um cangaceiro morto na tentativa de tomada de Mossoró, hoje ele é um dos túmulos mais visitados no cemitério de Mossoró. Existe uma fé popular de que ele é santo, mas existe uma documentação muito farta de como ele matava as pessoas, né? Existia um jagunço que marcava a ferro suas vítimas, né? Algumas mulheres ele estuprava e depois ele marcava ferro para dizer, olha, eu lhe estuprei, né? Lampião, em vários casos, né, de cortar a pele de uma pessoa das costas, de abrir a barriga de uma mulher grávida com a faca, né? Então, ele era muito violento, né? E aí o mito do Robin Hood, que ele estaria roubando dos ricos e dando para os pobres, é um mito, tá? Entretanto, muitos outros pensadores, né, e aí poetas, tá na música, mostram como o cangaço, e aí Lampião como esse representante, na verdade é uma resposta violenta à expropriação, à exploração que o homem do campo nordestino sofreu durante muito tempo. Então, é como se fosse uma consequência, é como se fosse uma resposta violenta das pessoas comuns à exploração dos poderosos. Então, existe essa estética, ela está presente na música, no cinema, e aí a gente não pode esquecer, né, do Alto da Compadecida, a obra-prima do cinema brasileiro, que retrata muito bem essa relação, né? Um dado interessante, gente, é que essas grandes secas, elas criaram um fenômeno chamado os currais humanos, gente, que os Mona aqui querendo participar da aula, gente. Os currais humanos eram campos de concentração que existiam principalmente no Ceará, fiscalizados pela polícia para evitar que os famintos da seca chegassem às grandes cidades. Né? E milhares de pessoas morreram de fome, exploradas nesses campos, né? E aí esses campos eram podres, eram insalubres, várias doenças aconteceram e muitas pessoas morreram. Parecia um campo de concentração lá do Holocausto Judeu. Aqui nós temos uma notícia, né, do jornal O Povo, falando de 1.349 retirantes faméricos, gente, que chegaram a Fortaleza e foram agrupados no Mercado do Matadouro, olha o nome aí, né, justamente porque gerou, e aí, veja, né, a fome, aquelas pessoas famintas chegando na cidade, obviamente que gera um impacto social e gera um impacto também da ideia, né, da cidade limpa, da elite, e aí existe a fome ali escancarada, né? E aqui é uma imagem de corpos, né, de crianças, adultos que morreram de fome às margens da linha férrea que levava até Fortaleza. Isso é 1932, gente, viu? Vamos finalizar com essa questão do Enem de 2015. Texto 1 diz: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, e todos morreram. Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugia raivosamente 5.000 soldados. Isso aí é o texto de Euclides da Cunha. Texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permanecia 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento, e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro, e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria.
Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguínea guerra. E o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou as atitudes dos sertanejos, respectivamente, como fruto da. Então, como é que Euclides da Cunha e Soares representam esse último momento da Guerra de Canudos? Manipulação e incompetência? Não. Ignorância e solidariedade? Também não. Hesitação e obstinação? A gente vê que no primeiro também eles estão obstinados, né? Esperança e valentia? Bravura e loucura? Perfeito. No primeiro, fala, né? Os últimos defensores, né? A resistência até o último momento, né? Que eles eram 4 e eles estavam de frente a 5.000 raivosos soldados, né? Então a bravura, eles eram bravos. 5 contra 5.000, 4 contra 5.000, né? Então eles eram bravos. No segundo texto falam, né? Permaneciam 4 fanáticos, né? Que investiam raivosamente, aí deu fim ao banditismo e ao fanatismo. Então, bravura e loucura. Ok, pessoal? Revisem, estudem, fiquem bem, Deus os abençoe e até a próxima.